Pedimos sinceras desculpas pelo atraso de um dos convidados, que acabou por mesmo chegar um pouquinho tarde para debater então. Mas assim vamos recomeçar com o nosso debate. Pedimos nossas sinceras desculpas. As autarquias é um dos elementos da democracia para que o poder político seja descentralizado. Assim sendo, ela oferece ingredientes galvanizantes em qualquer sociedade. O vice-presidente da República, Manuel Vicente, disse recentemente que o processo de preparação para a concretização de autarquias locais em Angola está em curso e poderá estar concluído até 2021, enquanto a oposição considera manobras políticas do MPLA para não se efetivar as autarquias no país. As autarquias locais é o tema do debate de hoje, levado a cabo pelo Centro de Integridade Pública de Angola, na sua 12ª edição, no programa Turbilhão da Sociedade, com duração de 45 minutos. Está conosco hoje Smith Chicote, jurista e investigador. Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhor jornalista. Boa tarde, colega de painel. Ok, grato. E também está conosco o Domingos Betico, jurista. Boa tarde, mais uma vez agradeço o convite e boa tarde extensivo ao caro convidado também do programa. Ok, eu sou o Capita Inga. Começo consigo, Betico. Sim. Por que até agora não há autarquias? Bom, isso é uma questão que, diariamente e não só, há muito que se vem discutindo em torno desta questão. Também é uma questão que, de facto, tem sido levado a cabo pelas mais altas instâncias do Estado angolano. Portanto, ao falarmos de autarquias locais, é preciso percebermos que a administração pública tem as suas diversas formas. Portanto, temos a administração pública indireta, direta, temos a autónoma, aqui onde se encaixa, de facto, as autarquias locais. Ora, a implementação das autarquias locais é óbvio que leva o seu tempo e obedece a alguns princípios estes que a Constituição angolana consagra no seu artigo 242. Portanto, o princípio aqui do gradualismo. A implementação das autarquias locais em Angola, do meu ponto de vista, e com base naquilo que o legislador constituinte previa naquela época, de facto, a obediência a este princípio do gradualismo, porque estamos a falar de pessoas coletivas públicas distintas do Estado e que surgem em função do processo de descentralização administrativa e, por outro lado, da autonomia local. Mas por que não há até agora autarquias? Não há porque ainda não houve elementos suficientes para que pudéssemos chegar à conclusão do ponto de vista material que aqui sim poderá haver autarquias locais. Porque, vejamos, a autarquia local pressupõe o quê? Pressupõe uma autogovernação a nível local, se podemos assim considerar. Aqui é a descentralização administrativa do tipo territorial ou populacional. Portanto, haverá uma autonomia do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro, administrativo, daquilo que são as comunidades locais. Okay. Portanto, para que estas pessoas se possam autogovernar, é fundamental que as mesmas tenham condições suficientes, porque eu não imagino a essa altura o município de Cunda de Abás, o município de Inhareia, que condições têm esses municípios para se autogovernar? Ok, muito obrigado pela primeira intervenção. Começo consigo. Não há condições para autarquias locais? Caro jornalista, se respondesse a esta questão de modo direto, penso que estaria eu a cometer o erro de começar por atacar inicialmente os efeitos e não propriamente as causas do problema que estará aqui em discussão. Por essa razão, começarei por responder a sua questão nos seguintes termos. Angola, enquanto Estado democrático e de direito, é claramente uma autêntica mentira. Se não, vejamos. Vigora desde fevereiro de 2010 em Angola a Constituição meio retrógrada que podia de facto haver num Estado verdadeiramente democrático e de direito. Não diga isso. Pelo que, deixe que termine por favor, pelo que os legisladores constituintes que de uma ou de outra forma fizeram parte do processo de elaboração e consequente aprovação da atual Constituição, mormente a nação jurídico-constitucionalista angolana, devia a essa altura, para o bem da Angola e dos angolanos, parar e refletir com bastante profundidade sobre os perigos que acarreta a atual Constituição da República de Angola, sobretudo em questões inerentes à suscetibilidade de exercício de boa governação. Ora bem,
A principal razão inerente ao exercício do poder constituinte em Estados verdadeiramente democráticos de direito tem que ver com a necessidade de se limitarem os poderes que se atribuem, sobretudo, a quem venha a exercer o poder político, portanto, fruto daquela necessária relação que terá de manter, portanto, com os dois outros poderes sobre os quais se senta o Estado. Refiro concretamente ao judicial e o poder legislativo. Ora bem, parece-me que para o caso de Angola, a principal razão inerente ao exercício do poder constituinte que dá lugar à atual Constituição tinha que ver sobretudo com a necessidade que o MPLA encontrou de se conferir excessivos poderes constitucionais ao Presidente da República, poderes estes que condicionam o normal funcionamento e andamento das instituições do Estado angolano. Isto é que faz com que não haja Deixe, por favor, que termine, à vontade de uma só pessoa. Se não, vejamos. Se nos socorrermos do artigo 119 da atual Constituição da República de Angola, veremos que ao Presidente da República é conferida a possibilidade de, a seu bel prazer, poder fazer o quê? Nomear os juízes presidentes e os vice-presidentes dos seguintes tribunais. Deixa, por favor, que termine. Dos seguintes tribunais: Constitucional, Supremo Tribunal Militar, nomear e exonerar o Procurador-Geral da República. E olha que, vou chegar lá, e olha que, se olharmos para o plano legislativo, o Presidente acaba também por condicionar o normal funcionamento do grupo parlamentar. Refiro-me concretamente ao grupo parlamentar aqui, ao grupo parlamentar do MPLA. A partir do momento em que, se olharmos, por exemplo, para o modo de eleição dos deputados à Assembleia Nacional, sobretudo os eleitos pelos mais diversos círculos eleitorais provinciais, temos um sistema por lista fechada plurinominal, em que o cidadão não tem sequer a possibilidade de diretamente escolher quem lhe deve representar. Ora, perante esta situação, estão os 175 deputados da Assembleia Nacional pelo grupo parlamentar do MPLA a essa altura claramente dependentes de quê? Da vontade, das imposições do engenheiro José Eduardo dos Santos, que isso fique bastante claro. Ou seja, os deputados, os deputados da Assembleia, ainda que tivessem vontade de facto de legislarem para que a posterior tivéssemos as eleições autárquicas, penso que não seria possível pelo facto de estarem eles bastante condicionados às decisões e imposições do camarada engenheiro José Eduardo dos Santos. Ora, terminando a primeira parte, portanto, inerente a este debate, se alguém a essa altura me perguntasse quem é o titular do Poder Executivo em Angola? Zé Eduardo dos Santos. Quem é o titular do Poder Judicial em Angola? Zé Eduardo dos Santos. Quem é o titular do Poder Legislativo em Angola? Zé Eduardo dos Santos. Já vamos para terminar. Quem é o titular do Poder Financeiro e Econômico em Angola? Zé Eduardo dos Santos. A partir do momento em que, entrando para a sua questão propriamente dita, para a sua questão propriamente dita, já é um minuto para terminar. Eu gostava de dizer que o direito administrativo, enquanto conjunto de normas de caráter público, que versam sobre o normal funcionamento e organização tanto da administração pública, está assente em todo um conjunto de princípios, dentre os quais gostava de destacar o princípio da descentralização administrativa. Vamos lá chegar, Smith. Impõe a necessidade de se descomprimir o Estado. Deixa que termine. Vamos. Tem uma regra. O teu tempo terminou, tem um minuto para depois dar sequência. Então vamos depois dar sequência ao debate. Não tem problema. Betico, quer rebater alguma coisa que... Não, o ilustre Smith, aliás, até dá uma impressão que é alguém que de facto tem alguma qualidade dogmática do ponto de vista do conhecimento, mas está a fazer aqui uma confusão terrível. Não é que eu tivesse feito. Tentei então somente buscar as causas para que não atacássemos diretamente os efeitos do problema. Vamos deixar o palavra, certo? Sim. Então deixe que eu exerça esse meu direito para que depois também faça do seu modo. Portanto, eu não concordo absolutamente com o que ele falou, porque ele focou em aspectos que para já não são chamados aqui à colação, certo? Uma coisa é falar dos poderes do Presidente da República à luz da nova Constituição, e que faz todo sentido ele ter esses poderes em função do sistema de governo. Se fosse pretensão ou vontade do engenheiro José Eduardo dos Santos, hoje teríamos já as autarquias implementadas. Permita-me. A implementação das autarquias locais em Angola, do ponto de vista material, não dependem somente da vontade ou da não vontade do engenheiro José Eduardo dos Santos, pelo contrário. Falta vontade política. Permita-me que eu fale. Vamos lá. Mas qual é o respaldo, então, legal, não é, das autarquias locais? Nós temos uma Constituição que é clara.
A Constituição é clara, no seu artigo 242. Consagra o princípio do gradualismo para a implementação das autarquias locais. Isso pressupõe o quê? Pressupõe que é fundamental que os municípios, posem ali onde ocorrerão as autarquias locais, tenham condições suficientes para receber as autarquias locais, para terem as autarquias locais. Ou seja, é preciso que se dê condições necessárias e indispensáveis a um município que cata a bola. Se para realizarmos campeonatos africanos das nações de futebol, handebol, campeonatos do mundo de hóquei em patins, temos dinheiro para as autarquias faltam. Escolhe, vamos. Que condições é essas que o Estado angolano sempre, o Estado angolano através do MPLA, aliás, é essa força política que sustenta o poder político angolano há mais de 40 anos, o Estado angolano, em 92, à luz da lei constitucional, permita-me, à luz da lei constitucional de 92, já previa a implementação das autarquias locais. Nunca houve falta de vontade por parte do Estado angolano, através do MPLA, que sempre suportou o governo angolano, na implementação das autarquias locais. Eu tenho cá comigo o programa governativo. A democracia foi nos imposta. 2002, 2017. Também prevê isto. Tem o cá o discurso do chefe de Estado de 2010. Também prevê isso. Portanto, o que falta aqui são condições do ponto de vista material, percebe? Porque não se pode de forma alguma. Permita lá em casa, para que nos possamos perceber. Sim. Lá em casa, sim. Diga mesmo quais são estas condições materiais que faltam. Não, dinheiro, meio financeiro, Smith, meio humano. Doutor Smith, permita-me, é difícil que eu entenda ou perceba Doutor Smith, ou dê razão a alguém consuma também já o meu tempo. Pronto. Reclame da sede quando está à beira do rio. Ora, em Angola há suficiente capital humano. Era muito simples. As autarquias locais, não obstante o facto de constarem da atual Constituição, portanto, estas são normas, em princípio, constitucionais não execuíveis, ou seja, não obstante o facto das mesmas constarem da Constituição, as mesmas carecem de normas ordinárias que as deverão complementar. Norma ordinária esta que, em princípio, deverá chamar-se Lei sobre as Autarquias Locais. Lei esta ordinária que, em princípio, irá regular questões inerentes e não há vontade do Estado angolano para a criação dessas leis, desse diploma. A UNITA, por meio do seu grupo parlamentar, no caso o maior partido político na oposição angolana, a coisa de um ano para cá, salvo erro, apresentou um brilhante projeto de lei sobre as autarquias que foi prontamente chumbado pela abusiva maioria parlamentar do MPLA. É muito normal que tenha sido chumbado, é muito normal. O MPLA tem a maioria no parlamento angolano. Mas não se deve, quando se de facto trabalha nas casas das leis, imbuído de um espírito patriótico, negar-se propostas, não diria projetos de leis apresentados por grupos parlamentares que, de facto, se bem acolhidos pela maioria parlamentar do MPLA, podem traduzir-se, de facto, na efetivação das autarquias locais. Que respaldo legal? Vou já chegar ali. Eu dizia na minha primeira intervenção de que o direito administrativo, enquanto conjunto de normas de natureza pública, que versa sobre o normal funcionamento e organização da administração pública, está assente em todo um conjunto de princípios, dentre os quais eu gostava, para o caso em concreto, das autarquias locais, gostava de destacar o princípio da descentralização administrativa. Este princípio da descentralização administrativa impõe a necessidade de se descomprimir o Estado, de modo a que, além do Estado, haja de facto outras pessoas coletivas a prosseguirem fins de natureza pública. Com que finalidade? Com a finalidade de se melhor prestar um serviço aos governados. O fim da governação são os governados. A resolução destes problemas. Mas o Domingos Bitico acabou de mencionar o princípio do gradualismo. Como é que vês? Esta questão inerente ou não há gradualismo para a implementação das autarquias? A Constituição prevê, deixe por favor que eu chegarei até ali. A Constituição prevê. Não, mas é assim. A Constituição, de facto... Tem que pôr ordem nisso. Está falando, não está a falar, é muito complicado. Pode rebater. É assim, a nível daquilo que é de facto o direito administrativo disse muito bem. Há o princípio da descentralização administrativa e da autonomia local que permitem a efetivação ou a inserção de outras pessoas coletivas públicas distintas do Estado que prosseguem fins egoísticos.
e no caso as autarquias locais. Ora, as autarquias locais, claro, até hoje não temos do ponto de vista prático as autarquias locais. Por quê? Porque, entendo eu, e é assim, porque nós não devemos analisar essa situação com alguma paixão, pelo contrário. Não devemos levar essa situação do ponto de vista do substitutivismo, mas devemos analisá-la com todo o pragmatismo que se impõe e objetividade. Se as autarquias se tratassem, meu amigo, num ato que permitisse ao camarada engenheiro José Eduardo Santos e à sua família, mormente alguns dirigentes do MPLA, roubarem mais ao país, já teriam sido muito implementadas. Dando sequência da tua então, como ia explanação. dizendo, face ao princípio da descentralização administrativa e autonomia local, surgem as autarquias locais. Exato. Portanto, agora, a sua implementação deve ser imediata? Claro que não. O legislador, em 2010, constituinte no caso, previu muito bem a calcular aqui o princípio do gradualismo, que pressupõe que as autarquias locais serão sim implementadas, mas com base ao gradualismo, face às necessidades que cada município vai tendo. O presidente da República, o vice-presidente Manuel Vicente, 2021, 2021, eu acho que é um timing aceito. Por que é um timing aceito? Por quê? Porque, imagine, hoje o Estado está a atravessar uma situação bastante complexa do ponto de vista das suas finanças públicas. E as autarquias locais também acarretam esse aspecto. Chegamos a este ponto por quê? Deixa-me falar. É o mundo que está a atravessar isso. É preciso haver ordem. Vamos lá dar Tem de haver ordem. tempo Então a ética é nosso. Vamos lá, dando sequência. Pois, então, o Estado hoje está a viver uma situação não muito boa do ponto de vista que são as suas finanças públicas, e as autarquias locais também acarretam esse aspecto. Ao falarmos de autarquias locais, pressupõe também a autonomia financeira, patrimonial, administrativa por parte dessas autarquias locais. Por essa razão mesmo, pelo facto de estarmos a viver uma gravíssima crise de caráter financeiro e econômico, é que eu defendo que, do ponto de vista retroativo, pensamental, passa a expressão, o MPLA devia já ter implementado as autarquias locais numa fase em que dizia-se, e efetivamente a nossa economia era das que mais crescia mundialmente. Por que naquela fase o jovem, enquanto acadêmico, e vocês, os do MPLA, não cantavam para os quatro cantos do mundo que já era a altura, na altura, de facto, passa a redundância, de se implementarem as autarquias, uma vez que a nossa economia era bastante robusta? Tu estás num local cuja experiência chama-te a atenção para as autarquias locais, percebes? Tu estás num local basilarmente exemplar para a implementação das autarquias locais, percebes? Portanto, as autarquias locais não pode ser um facto do dia para a noite. Eu entendo que não há razões objetivas a essa altura para a implementação das autarquias locais. Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República, disse há bem pouco tempo no seu discurso que 2021, do meu ponto de vista também, é o timing mais aceito. É o timing mais aceito por quê? Porque até lá, acho eu, e com as condições que hoje vivemos, poderemos, se calhar, ter a implementação das autarquias locais. Porque eu não me vejo a essa altura implementar autarquias locais em Catabola, resolver os problemas do povo. Você vai me dizer que não há a essa altura a necessidade de se resolver os problemas do povo. Ora, se eu não estou me apartado me perder nesta manobra dilatória que ele vai tentando fazer de modo a ganhar tempo e consequentemente abafar o que pretendemos de facto trazer para o debate e para que os que nos acompanham a essa altura lá em casa, de um modo bastante pedagógico, nos possam perceber, eu vou tentar fazer passar as minhas linhas de ação. Dizia eu que a descentralização administrativa, no fundo, vai traduzir-se naquele modelo em que, além do Estado, haja outras pessoas coletivas a procederem em fins de natureza pública. Tanto é que, em relação ao modelo, elas podem traduzir-se numa descentralização de caráter institucional, dando lugar aos institutos públicos, associativo, dando lugar às associações públicas, e de caráter territorial, dando lugar necessariamente às autarquias locais. Ora, a essa altura, da pouca experiência que tenho enquanto jurista, investigador político, é que o principal medo do Presidente da República, o engenheiro José Eduardo Santos, é que das autarquias locais nasçam em Angola entre aspas, estados municipais verdadeiramente democráticos, que, se controlados pela oposição política angolana, traduzir-se-iam numa grande dor de cabeça para o MPLA, sobretudo em época de eleições presidenciais. 2021
Estas palavras foram ditas por Sua Excelência, o Vice-Presidente da República, o engenheiro Manuel Domingos Vicente. Ora, O que acha? se nos apegarmos ao que nos diz a linha K do artigo 120 da Constituição da República de Angola, cujo epígrafe é competência como titular do Poder Executivo, diz a linha K, dirigir e orientar a ação do Vice-Presidente. Ora, O que significa isto? o Presidente da República, ao abrigo da atual Constituição, é o único órgão que exerce competências próprias. Logo, acusar, tentar dizer que a culpa deve necessariamente ser atribuída ao Vice-Presidente da Mas culpa República. de quê? Ao dizer que 2021 é o timing certo para a implementação das autarquias locais? Penso que, desde que Qual é o grau de a atual Constituição vigora desde 2010, embora as autarquias já tivessem sido consagradas pela Lei Constitucional de 1992, 2010 para cá, houve sim possibilidades, quer financeiras, quer em meios técnicos e humanos para que se implementassem as autarquias. Bastaria que houvesse de facto vontade política por parte de quem? Por parte de quem governa. Ora, de 2010 para cá, Angola realizou um campeonato africano das nações de futebol, CAN, em 2010. Evento este que deu necessariamente a necessidade de que se construíssem 4 estádios de raiz. Ok, vamos para... Olha, Sim. Vamos gastos... lá para um minuto. Temos debate para rolar, tem outras questões. Deixa que termine, por favor. Angola realizou, está a essa altura a realizar, desde 2010, pela segunda vez, o Campeonato Africano das Nações de Handball. Ora, isso envolve gastos, isso implica custos. Se de facto houvesse vontade política por parte de quem governa, a essa altura, ainda que não na totalidade dos municípios do país, já em Angola teria sido implementada as autarquias locais. Ok, muito obrigado. Meios técnicos e humanos. Eu não posso reclamar de sede quando estou à beira de um rio. É de todo impossível. Olha que para Angola tudo é atípico, tudo é contrário à realidade do outro lado do globo. Não podes você me dizer que não há meios técnicos e humanos quando há muitos juristas no desemprego, tanto que se potenciados por quem de direito podiam de facto prestar serviços de elevada valia em relação a esta matéria. Letico, vamos lá. Que consequências a não implementação das autarquias pode trazer para o poder político? Olha, eu acho que esta matéria, essa questão é bastante fundamental. Não há aqui consequências tão gravosas assim do ponto de vista da governação, pelo contrário. Mas é óbvio que há um atraso que se justifica em função daquilo que eu já disse, das condições, da falta de condições objetivas, fundamentalmente técnicas e humanas. Portanto, é preciso que se desenvolvam os municípios, é preciso que se dê... Com as autarquias? Efetivamente, com as autarquias locais, né? Mas... Tanto por essa razão é que as autarquias devem ser anterior ao desenvolvimento que se pretende. Vamos pôr uma norma, debate, vamos dar... Exatamente, porque ao falarmos de autarquias locais, que é uma matéria bastante sensível, profunda e com um grau de seriedade muito elevado, infelizmente o Smith está aqui a menosprezar este assunto, mas que ao fim e ao cabo acabamos por perceber que este ente público, autarquias locais, tem a sua importância na sua implementação. Por quê? Porque vai dar uma certa autonomia às pessoas a nível das comunidades. Ora, eu acho que, e repito, do ponto de vista técnico e humano, os municípios não estão preparados ainda para a implementação das autarquias locais. De que forma é que não estão preparados? Permita-me que eu fale. Mas ainda nós temos visto constantemente a criação de novos municípios. Sim. O que é que está na base disto tudo? Se há a criação de novos municípios, por que é que não até agora implementarmos as autarquias? Não, mas isso é muito normal de uma questão política apenas. Mas são gastos, não? São gastos? Não acho. O Quilamba-Quiacho, que se referir ao Quilamba-Quiacho, já era município. Voltou apenas ao lugar onde já esteve algum dia, certo? Talatona, fácil desenvolvimento daquela região, hoje ascendeu à categoria de município. É muito normal isso, são decisões políticas e bem acertadas no momento certo. Relativamente às autarquias locais, insisto, repito, não há condições do ponto de vista humano e técnico a nível dos municípios. Namíbia, Cabo Verde, países africanos
de um modo totalmente esmagador, mais pobres, do ponto de vista de recursos produzidos, há muito que tem as autarquias implementadas. E olhe para não, Angola não quer dar passos maior do que a perna. E olhe para a beleza, para o índice de desenvolvimento que se de facto foi possível conseguir nestes países com a implementação das autarquias locais. Eu disse e reitero, portanto, que não hajam ilusões em volta disso. A principal razão inerente à não implementação das autarquias locais até o presente momento tem que ver com o medo do presidente da República, José Eduardo Santos, medo este que traduz em quê? Pensar-se que o surgimento das autarquias locais traduzir-se-ão na criação de micro, entre aspas, estados municipais verdadeiramente democráticos, estados estes que, se estados sob controle da oposição política angolana, de certeza, as administrações, esta questão poderia traduzir-se num grande empecilho ao MPLA, mormente ao camarada engenheiro Eduardo Santos, no momento, sobretudo, da realização das eleições legislativas, já que em Angola, enquanto jurista, creio que não há, de modo explícito ou claro, eleições presidenciais. Vamos lá, chegou. Vamos lá o Presidente da República não devia ter medo, não devia ter... Já respondo. Não devia ter medo por quê? Porque, não obstante o facto das autarquias serem implementadas, ainda assim, haverá o poder tutelar. O que é isso, o poder de tutela? É a capacidade que um ente jurídico terá, no caso, o Estado, de poder intervir numa outra opção coletiva que se chama autarquias locais. Isto acontece de que forma? Quanto à finalidade, que é a parte fundamental, poderá acontecer tutela da legalidade. Sim. Temos aqui um município de Belas que, por exemplo, é controlado pela UNITA. Por hipótese, o autarca é o Dr. Nelito da Costa Quico, jurista. Ainda assim, o Estado não perde tudo. Por quê? Porque o Estado terá a possibilidade, por meio da tutela, a oferir a legalidade dos atos praticados por este órgão, a autarquia, terá a possibilidade de oferir questões relativas ao mérito das ações praticadas. Vamos lá. E agora, só para terminar. É um minuto. Só para terminar. Um minuto mesmo. O senhor jurista sabe que... Está fazendo confusão com os conceitos. O senhor jurista sabe que desde muito o Presidente da República vem de modo recorrente, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa em Angola, violando a Constituição da República de Angola por omissão. De que jeito? A partir do momento em que o artigo 217 da Constituição da República de Angola, autarquias locais, é uma norma de caráter ou de pendor imperativo, que impõe necessariamente a necessidade de se implementar nas autarquias, e quem tem competência para o fazer não as convoca, este órgão incorre em inconstitucionalidade por omissão, que traduz em quê? Traduz na violação a uma norma constitucional como consequência da não aplicação de uma norma ou aplicação de modo deficitário. Tão simples quanto isso. É direito administrativo e constitucional também. Para dizer em poucos minutos. Não, o Smith fala com uma certa dose de emoção. E isto não é bom. Para um jurista é muito mau, está a caminhar mal. Quando diz que ao nível das autarquias locais, aquilo que é a tutela administrativa, e definiu até um bocadinho bem, né? A intervenção, permita-me que eu fale, a intervenção de um ente público na esfera do outro ente público, aqui nas autarquias locais não há tutela de mérito, há tutela de legalidade. A verificação dos atos praticados estão ou não em conformidade com a Constituição e a lei. A Constituição é clara, ilustre. A doutrina e a lei vão nesse sentido. A nível das autarquias locais, o Estado tem a tutela de legalidade e não de mérito, ok? Não está aí para apreciar a conveniência ou inconveniência dos atos praticados pelos entes autárquicos. Pelo contrário, há meramente tutela de legalidade. Aferir se os atos praticados estão ou não em conformidade com a Constituição e a lei. Portanto, era só para chamar a atenção. Aproveitando a deixa do companheiro de painel, eu gostava de... Porque o senhor jornalista perguntou-me sobre que consagração jurídico-constitucional. Já passamos por não, mas é essa preciso, questão. Penso que ainda não respondi a esta questão. Permita-me.
Já É preciso que questão já quando foi está debatida. a ler algum diploma legal, não leia de forma isolada. O ordenamento jurídico é extenso, ok? É preciso que quando está a ler a Constituição, não leia um único artigo, não se atenha no único artigo. Está insistentemente a fazer menção do artigo que orienta a criação das autarquias locais, ok? Somente uma Mas o vez. 242 também impõe que a criação das autarquias locais devem obedecer ao princípio do gradualismo, ok? O que sustenta o ordenamento jurídico são as normas e os princípios. Temos um princípio aí subjacente que vai basilar, que vai ser a ossatura daquilo que será a criação da lei das autarquias locais, para a criação das autarquias locais. Então não se pode ler de forma isolada o que está a ler ou o que já leu. Portanto, Betico, a oposição critica o Estado de não conseguir a implementação das autarquias constantemente. não, caro jornalista, a questão não é esta. Não há falta de vontade política, é muito menos também falta de interesse na implementação desta figura jurídica que é de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer Estado, o nosso então como tal melhor. Portanto, não há aqui falta de vontade. O que eu acho, e repito, eu já disse há bem pouco tempo, é falta de condições objetivas. Inconveniência política. A questão não é a essa. frase mais acertada. O MPLA tem maturidade suficiente para entender que 2021, e como disse muito bem o Excelência Vice-Presidente da República, sejam criadas autarquias locais. E óbvio, quando forem criadas a essa altura, as autarquias locais, enganam-se o CIMIT de pensar que serão em todos os municípios do país. Pelo contrário, isso é, como dizem os ingleses, step by step. Aos poucos, alguns municípios terão de forma imediata. Os outros poderão aguardar em função de algum crescimento, desenvolvimento desses tais municípios. Porque quando surgirem as autarquias locais, deixarão de existir as administrações municipais. Darão aso às autarquias locais. Por quê? Porque as autarquias locais serão implementadas a nível dos municípios. E é aí que reside o maior medo do Pelo MPLA. contrário, o MPLA tem quadros suficientes. Não estamos para a negar. Exatamente. Mas o que se passa é municípios a nível do país que ainda não estão em condições. Engana-se tu a pensar que catabola Mas em será, areia... mas será que Agora, só o senhor é que não vê as vantagens que a implementação das autarquias podia trazer? Não, É para a vida do cidadão não, comum, claro, sobretudo. o Smith já disse aqui que a implementação das autarquias locais traz consigo vantagens bastante profícuas para aquilo que é o desenvolvimento do Estado angolano. Mas o que se passa, devemos apreciar as condições objetivas como tal. O nosso ordenamento jurídico é claro. Sim. Olhamos para o que nos diz o artigo 8º da Constituição da República de Angola, cujo epígrafe é Estado unitário. Certo. Angola é um Estado unitário que Mas que obedece respeita à o princípio da descentralização descentralização e desconcentração administrativa. É tão simples quanto A isso. desconcentração existe. Deixe, por favor, que eu Isso é um termine, fato. camarada. Se olharmos para o 199, que é a estrutura da administração pública, Sim. este artigo é bastante claro também que a administração pública é estruturada com base no princípio da simplificação dos serviços, aproximação dos serviços aos cidadãos, da desconcentração e descentralização administrativa. Ora, só é possível que se chegue a este ponto se de facto, uma vez que tais normas, não obstante o facto de constarem da Constituição, não são por si só execuíveis, é necessário que Normas ordinárias. que se criem, de facto, uma lei ordinária que venha regular as autarquias locais e que sejam as está em autarquias curso. implementadas o quanto antes. Mas está em curso. Mas por que razão? Olha, é bem verdade que desde há muito que o MPLA goza de uma maioria confortável. Tanto, Isso é bom para a governação angolana. Isso é muito bom para a governação extremamente angolana. negativo, Pelo porque contrário, o MPLA face ao socorre sistema do governo com angolano. bastante frequência desta maioria esmagadora, abusiva, para quê? Para chumbar, para humilhar, inclusive as boas propostas, perdão, não diria proposta, porque quem apresenta a proposta é o Presidente da República, os projetos de lei apresentados pelos mais diversos grupos parlamentares ligados à A oposição. oposição critica constantemente. Eu pareci, qual é em 2 minutos? O que acha? O que a oposição devia de facto fazer é, e o meu apelo quanto a este aspecto vai diretamente aos senhores Abel e Isaías Chamacuva, que deixem de interpretar ou fazer o papel de, o nível do espectro político angolano, de bailarinos políticos, dançantes conforme a música ou guitarra tocada pelo camarada engenheiro José Eduardo dos Santos, e que se transformem de facto em líderes
que façam uma real oposição ao governo e que queiram, de facto, com medidas claras e concretas, aspirar e, consequentemente, ascenderem o poder. Ora, não se deve, em democracia nenhuma, para o bem de um Estado e do seu respectivo povo, que os partidos políticos na oposição se transformem em partidos como diria, do partido dos tichorão. Antes, durante, depois, tantos choros, tantos... Depois, mas eu canto do seu partido. Feliz ou infelizmente, sou um cidadão livre e independente, Ok. De modo a que não me veja condicionado ao fazer as minhas análises e, consequentemente, não me transforme em mais um cambange, luvualo. Não faça isso. Etc. Não acho não faça isso. Até porque é jurista e não fica bem estar a usar expressões que não caem bem a certas pessoas. Eles não estão aqui para se defender, ok? Estamos aqui, os dois falam comigo, não falo de pessoas que se calhar não conheçam. Olhando para as vantagens das autarquias locais. Vamos lá. Já para... Dizia eu que os líderes dos maiores partidos políticos na oposição devem tomar uma postura firme. Olha, o principal elemento que se pode usar para medir a funcionalidade efetiva para o pleonasmo de uma determinada democracia é, primeiro elemento, a alternância. Segundo elemento, a estrutura constituinte da Assembleia Nacional. Ora, se nos apegarmos ao facto de que desde 92, ano em que supostamente saímos fruto dos acordos de Bicesse, 31 de maio de 91, de um sistema em que havia um partido único e passamos para um sistema multipartidário, nunca houve de facto uma real democracia em Angola. E eu justifico nos seguintes termos. O MPLA gozava, fruto das eleições de 92 até 2008, de uma maioria equivalente a 53%. Ora, com esta maioria, o MPLA facilmente podia fazer passar, e é normal que assim seja em democracia, os seus diplomas legais, sem que necessariamente carecesse ou precisasse de quê? Da anuência da oposição. Só em matérias, por exemplo, que tinham que ver com a suscetibilidade de se pretender rever a Constituição, questões de hoje é que precisasse de facto de uma maioria mais fortificada, é que eventualmente podia socorrer-se a um outro partido. Olha, eleições de 2008, 191 deputados contra 20 em democracia moderna alguma. Isso acontece. Em democracia alguma isso acontece. Tenho uma para depois irmos nas vantagens da própria autarquias, a relação das autarquias. Gostaria de rebater alguma coisa? Não, sim, é muito grave ouvir os jovens, tal como Smith, formado em direito, falar que em Angola não há democracia. É muito grave. Claramente. Eu reprovo discordo diametralmente com a posição do jovem Smith, que aliás é alguém que demonstra ter algum... Diga-me só, desde 92 para cá, que diploma legal de caráter capital, de grande importância para o país, é que foi aprovado pela oposição? Oh, Lúcio, não faça isso. Não, responda-me só qual? Não faça isso. Qual? Se eu lhe dizer a própria lei da amnistia de 2002, permita-me que eu fale. Sim. Quando o Estado angolano de per si tinha a possibilidade de extinguir ou pôr cobra a vida de muita gente, que puseram em causa a estabilidade do próprio país. Só dar o exemplo de um único diploma, pelo menos pediu que lhe desse algum exemplo. Permita-me que eu fale. Vamos lá. Sim. Vamos quando o Estado tinha a possibilidade de aniquilar, em tempos de paz. Pediu-me algum exemplo, certo? Discursos reconciliatórios. Pediu-me algum exemplo. Eu estou aqui a exemplificar. Pediu-me algum exemplo em 2002, através da magnitude de Sua Excelência, Engenheiro José dos Santos, a Assembleia Nacional aprovou a lei da amnistia para perdoar os fazedores da guerra. MPLA e a UNITA. O MPLA fez guerra para quê? Para terminar com a guerra, certo? A UNITA não. Vamos lá para as vantagens. Vamos lá para as vantagens da própria... Não, de facto, traz consigo vantagens. Aqui há uma maior aproximação entre governantes e governados. Há um melhor desenvolvimento daquilo que são as políticas públicas a nível local, porque o modelo atual, é claro que já não se adequa aos Estados modernos.
Portanto, é preciso dar-se uma lufada de ar fresco e para tal, como disse muito bem o Vice-Presidente da República, 2021 surgem as autarquias locais com vantagens bastante profícuas, tal como acabei de citar, o desenvolvimento a nível daquilo que serão as autarquias locais, a aproximação entre governantes e governados, a melhor implementação das políticas públicas a nível local, portanto, fundamentalmente estas. Ok, vamos lá. Nos penso falta que 5 minutos para o para termo terminar desta debate. edição, Sim. Então, as vantagens seriam inúmeras, dentre as quais gostava de destacar as seguintes. A implementação das autarquias iria necessariamente garantir o amadurecimento do processo democrático em curso no país, permitindo que o cidadão pudesse eleger de modo direto os seus representantes municipais. Pode permitir... Autarcas, né? Neste caso. Obrigado. Iria permitir que a resolução dos problemas mais candentes que afetam, sobretudo, os munícipes fossem resolvidos de modo bastante célere e em tempo recorde, em algumas vezes, por quem de facto os melhor conhece. No caso, os cidadãos, portanto, que residem numa determinada circunscrição municipal. Uma terceira vantagem teria a ver com a possibilidade de o cidadão poder admoestar os dirigentes gatunos, corruptos e incompetentes com a cartolina vermelha, permitindo deste modo que fossem, entre aspas, premiados aqueles dirigentes que de facto estivessem imbuídos de um espírito de trabalho, tanto com vista à resolução dos problemas das populações. Deixa agora que lhe cite mais 2 ou 3 vantagens para o caso concreto da Angola. Iria permitir que o respeito por todo um conjunto de liberdades e garantias fundamentais plasmados pela Constituição fossem de facto reais e efetivos, permitindo que questões tais como a repressão constante de manifestações pacíficas deixassem de ocorrer, as mortes a pensar que a criação das autarquias locais vai dar a criação de um Estado em Angola? Não. E ainda que houvesse uma descentralização de caráter político, não daria. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Constantes de que os nossos irmãos mais novos, muitos deles desempregados por incompetência de certas pessoas, têm sido vítimas, mortes ao arrepio do artigo 59 da Constituição da República da Angola, que proíbe a pena de morte. Muito obrigado. Todos esses aspectos e mais aplica-se a pena de morte? Em Angola? Betico, vamos, tem sido, claramente. Vamos nos focar pelo debate. Então o senhor não tem visto os jovens que têm sido abatidos à luz do dia Isto é um tema que vamos levar aos órgãos do Estado angolano? Vamos lá, para terminarmos, soluções. Olha, eu acho que a solução passa necessariamente pela implementação sim das autarquias locais, mas de forma gradual, conforme o princípio estabelecido no 242 da nossa Constituição. Estou de acordo que para os Estados modernos, tal como Angola, onde não foge a regra, o modelo aqui hoje se verifica a nível do Estado angolano deve ser mais evoluído, certo? Com a implementação das autarquias locais, porque a descentralização administrativa traz consigo isso. Traz consigo o surgimento de outras pessoas coletivas públicas distintas do Estado, com alguma autonomia do ponto de vista patrimonial, financeiro, institucional, que visam a desenvolver melhor aquilo que é a vida das pessoas. Portanto, e o Estado angolano como um Estado do bem, o governo angolano como um governo do bem, que vela fundamentalmente pela vida das suas populações, está preocupada também com esta situação. Portanto, mas infelizmente encontramos-nos num momento não muito bom do ponto de vista financeiro, porque a implementação ou a criação das autarquias locais, ao contrário do que pensa o Smith, também acarreta consigo custos financeiros bastante elevados, porque não estou a ver agora a implementação das autarquias locais em certos municípios do nosso país. Não estou a ver a criação das autarquias locais, por exemplo, no município de Inharéia, do Icuma, de Calacholoango, ou seja, são municípios que infelizmente ainda não atingiram um grau de desenvolvimento que se quer para a implementação das autarquias locais, razão pela qual... Vamos lá, os 3 minutos já se foram. Vamos lá, soluções para terminarmos com o debate. Para que as autarquias sejam de facto implementadas. Sim, soluções.
As soluções seriam as seguintes. Temos as balizas, tanto de caráter normativo, inerentes às autarquias lançadas pela Constituição. Bastará que para que as autarquias sejam de facto uma realidade em Angola, a Assembleia Nacional legisle o quanto antes a lei sobre as autarquias, no caso uma norma ordinária, lei esta que deverá necessariamente traduzir-se em todo um conjunto de questões relativas ao funcionamento, organização, competências e atribuições das próprias autarquias, de modo a que, tanto com a implementação das autarquias locais, tanto, se possa, fruto das inúmeras vantagens que as mesmas irão trazer para a vida, sobretudo do cidadão comum, as mesmas sejam uma realidade no nosso país. Obrigado. Votos de cordiais saudações. Assim foi então mais um debate levado a cabo pelo Centro de Integridade Pública de Angola, na sua, digamos assim, 12ª edição, com duração de 45 minutos, no programa Turbilhão da Sociedade. Esteve connosco hoje Domingos Betico, muito obrigado por cá ter vindo. Sim, obrigado. Agradeço também pelo convite. Ok. Sempre bom estar aqui e parabenizar mais uma vez o programa pela iniciativa. Ok. E também connosco o Zmir Chicote, muito obrigado. Obrigado grato pelo convite e agradecer a excelente réplica prestada pelo meu colega de painel e saudações muito calorosas a todos que nos puderam acompanhar em direito e aqui para aqueles que poderão eventualmente nos acompanhar por meio de ficheiros gravados. Obrigado. Eu sou o Capita Inga, muito obrigado. Até já.